Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. Opa, deixa eu ajustar a câmera. O bebê Yoda queria participar. Pessoal, hoje nós vamos começar a trabalhar com a função se. E o que é a função se? A função se é uma função condicional. E a gente trabalha com condições no nosso cotidiano. A todo momento nós vivemos alguma situação que existe uma condicional. Por exemplo, se eu colocar açúcar no café, ele ficará doce. Se eu não colocar, ele vai ficar amargo. Então, a gente usa essa condicional o tempo inteiro. E a gente vai ver que em planilha eletrônica é extremamente necessário conhecer, saber utilizar e implementar a função se. Vamos lá? Para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a função se, a gente vai utilizar uma planilha que é muito comum nos colégios, né, nas escolas, que os alunos fazem lá no papelzinho para poder acompanhar suas notas, e a escola, a secretaria, costuma emitir lá, que é um boletim, um controle de notas. A gente está vendo aqui, eu tenho a nota 1, a nota 2, a média. Aqui a gente utilizou a função média, por exemplo, se eu clicar aqui, eu consigo visualizar a função média que eu utilizei. E onde aparece ali o resultado, se está aprovado ou reprovado, ali existe a função se. É essa função se que verifica se o aluno foi aprovado ou reprovado. Mas aí você pode perguntar, nossa, mas ele tirou 7,5, então tá claro que ele foi aprovado. Mas se a gente estivesse falando de 1.000 alunos, de 5.000 alunos, eu não teria como fazer, ou melhor, até teria como fazer um a um, mas gastaria muito tempo. Então é importante perceber que a função se é ela que verifica a condição e dá o resultado que a gente quer, se ele está aprovado ou reprovado. Como toda função, a função se ela também tem a sintaxe da função. O que seria isso? É como ela é escrita, quais são os elementos que tem nessa função. Vamos lá. Primeiro, o sinal de igual. Toda fórmula ou função começa com um sinal de igual. Igual se, abre parênteses. O que vai entrar aqui? Vai entrar o que a gente chama de teste lógico. O teste lógico nada mais é do que a condição. É o questionamento que a gente vai fazer, como se fosse uma pergunta, né? Onde o computador vai verificar se aquela condição ela é verdadeira ou se aquela condição é falsa. Então ele vai fazer um teste lógico, uma verificação lógica, para poder dizer se é verdade ou mentira, se é falso ou verdadeiro. Depois do teste lógico, entra o ponto e vírgula, que a gente costuma chamar também de então, que isso facilita, o então facilita na hora da gente ler a função como um todo. Depois do primeiro ponto e vírgula, né, que a gente chama ele de então, vem o valor se for verdadeiro. O que significa isso? Que ele vai trazer um valor, ele vai mostrar um valor se a sua condição for verdadeira, se ele verificar que aquela sua condição é verdadeira. Aí vem o segundo ponto e vírgula. O segundo ponto e vírgula, ele tem um nome de senão. Ele vai estar negando, ele vai estar dizendo que aquela sua condição não é verdadeira. Então, se a sua condição não for verdadeira, por isso o senão, ele vai trazer um outro valor aqui como falso. Essa é a sintaxe básica da função se. Agora a gente vai aplicar essa sintaxe na nossa planilha. Vou apagar aqui. Beleza.
Vamos começar. Igual, função se, parou tudo. Não coloco mais a mão no teclado. Por quê? Antes de eu escrever a fórmula, antes de eu escrever a função, eu tenho que entender a minha planilha. O que eu quero com essa planilha? O que a gente quer com essa planilha? Nesse caso eu tenho nota 1, nota 2, eu tenho a média, e eu quero saber se esse aluno está aprovado ou reprovado. E qual que é o teste lógico que eu vou utilizar? Ah, Júlio, mas eu não sei o que é teste lógico direito. Então vamos mudar a pergunta. Como que eu sei se o aluno foi aprovado ou reprovado? Ah, beleza, agora eu consigo responder. Para o aluno ser aprovado, ele precisa tirar nota igual ou superior a 6. Para o aluno ser reprovado, ele precisa tirar nota inferior a 6. A partir do momento que eu tenho já esses questionamentos montados, eu sei como é que eu faço para chegar no resultado, eu já tenho meu teste lógico. Então vou colocar se. Onde está a média? A média está na célula C4. Ah, Júlio, por que eu não coloco 7,5? Lembra das outras aulas que a gente já viu que a gente tem que trabalhar com as células. Por quê? Assim, independente do valor que tiver ali, a minha fórmula vai estar correta. Então, usar sempre que possível, as células. Eu vou perguntar se C4, quem é C4? A média. Se a média for maior, lembra que eu falei maior igual a 6. Se for maior igual a 6, ele vai estar aprovado. Então, se a média for maior igual a 6, então, o que eu quero? O meu teste lógico está pronto. Se, abre parênteses, se C4, que é a média, for maior ou igual a 6, o que tem que aparecer ali para o meu aluno? Qual resultado tem que aparecer? Que ele está aprovado. É essa informação que eu preciso que apareça. Então, já que tem que aparecer aprovado, vou digitar aprovado. Opa, corrigi. Júlio, por que você colocou aspas ali? Todas as vezes que vocês trabalharem com algum texto, reforçando, todas as vezes que vocês trabalharem com algum texto dentro da sua fórmula, dentro da sua função, nós vamos usar aspas para que a gente possa identificar, mostrar para a planilha eletrônica, seja no Google Planilhas ou no Excel, mostrar para eles, olha, isso aqui é um texto, tem que ficar dessa forma aqui, do jeito que eu escrevi. Então, por isso que a gente coloca aspas. Beleza? Seguindo, nessa construção da nossa função. Igual se C4, que é a média, for maior igual a 6, então tem que aparecer aprovado. Ponto e vírgula, novamente. Esse ponto e vírgula, o que ele significa? Senão. Se a média, se ela não for maior ou igual a 6, o que tem que aparecer? Reprovado. Então, vou escrever reprovado. Fechei aspas. Tá pronta a minha função? Quase. Falta só eu fechar o parêntese. É muito comum a gente não fechar. Ah, mas o Excel fecha para mim sozinho, o Google Planilha também faz. Só que lembrando que uma prova de concurso, se você deixar ali sem o parênteses, a questão vai estar errada. Dei Enter. Aparece ali o quê? Aprovado. Agora vamos mudar a nota dele. A gente já verificou aqui que a média sendo maior do que 6, está aparecendo o resultado correto, aprovado.
Vamos verificar agora com a média sendo menor do que 6. Alterei a nota, ficou com média 4, é menor do que 6, então está reprovado. Vamos agora alterar para que a média fique igual a 6. Média igual a 6, ele já alterou ali para mim como aprovado. Então a nossa função está corretinha, está verificando. Se é maior ou igual a 6, aprovado. Se é menor ou igual a 6, reprovado. Alguns detalhes. Vou abrir aqui a função novamente. Como é que eu faço para abrir essa função aqui? Acessar o conteúdo da célula. Basta eu dar duplo clique na célula, ou clico na célula, depois clico nessa barrinha aqui, onde a gente pode digitar a função, mexer na nossa função. A mensagem ou o valor que eu quis que aparecesse aqui, aprovado ou reprovado, a gente pode alterar, não precisa ser necessariamente aprovado ou reprovado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o texto que vai aparecer é o que você colocar. Se a gente colocar aqui, por exemplo, no aprovado, deu boa. E aqui deu ruim. Eu alterei lá o aprovado e o reprovado. Então vamos ver como é que fica. Olha lá, automaticamente ele muda para deu boa ou deu ruim, dependendo da situação. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira planilha utilizando a função se.